Boa noite, Lucilene. Boa noite, Franciele, Miguel. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Dudinha? Oi, Tayane. Tayane. Oi, Tayane, tudo bom? Espera um pouquinho, pessoal. Oi, Thomas. Tudo bom, Thomas? Oi, Ale. Oi, Viviane, boa noite, sejam bem-vindos. Esperar um pouquinho para mais o pessoal se conectar, depois a gente começa. Oi, Viviane, boa noite. Esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando e a gente já começa. Oi, Marise. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui hoje, mais uma quinta-feira de live. E quem quiser já ir deixando a sua dúvida, a sua pergunta sobre uma origem emocional de qualquer sintoma, pode ir deixando. Oi, André. Boa noite, André, seja bem-vindo. Oi, Marisa, primeira vez? Que bom. Que bom que você está aqui. Ótimo. Qualquer pergunta você pode deixar aqui, daí no final da live a gente vai responder. Obrigada, Viviane, muito obrigada, tá? Pessoal, hoje o assunto é sobre a tireoide, né? A origem dos sintomas, as origens emocional dos distúrbios na tireoide. Por que muita gente tem distúrbio na tireoide, problema na tireoide? E nós vamos ver hoje qual a origem emocional desses sintomas. Por que esses sintomas acontecem no corpo da gente? Isso. Vou colocar aqui sobre ansiedade, depois eu falo no final. Já tem bastante lá, tem acho que 2 lives sobre ansiedade, mas a gente pode comentar mais um pouco. Sempre tem assunto. Oi, Jurema, boa noite, tudo bom? Oi, Paula, tudo bom, Paula? Boa noite, seja bem-vinda. Bem-vindos, que bom que vocês estão aqui hoje comigo mais um dia, mais uma quinta-feira. Então, gente, então vamos começar. A tireoide, ela é uma glândula, né? Ela é uma glândula que ela fica aqui no pescoço, né? Do lado interno. Ela tem o formato de uma borboleta e ela serve, Oi, Maris, essa live vai ficar gravada no Instagram. Vai sim, mas fica um pouco com a gente aqui pra gente conversar. Então, e ela fica localizada nessa região e ela é responsável para a produção dos hormônios T3 e T4. E são os hormônios que trabalham com o nosso metabolismo. Então, deixa eu marcar aqui, fluorose dentária. Pra gente falar sobre isso. Então, e ela está muito ligada com o nosso metabolismo. Então, tudo no nosso corpo, a questão do nosso metabolismo está ligado com a tireoide. E às vezes a gente não dá muita importância para essa glândula, às vezes nem sabe direito que ela existe, mas ela tem uma grande função. E ela está muito ligada com o nosso metabolismo, né? Ela rege o nosso metabolismo. Então, é como se o funcionamento do nosso metabolismo depende muito da tireoide. E como eu disse, ela produz o hormônio T3 e T4, que é a tiroxina, né? Que faz com que esse hormônio que ela produz
começa desde quando a gente está na barriga da mãe da gente, desde quando a gente é um feto ainda, e até na idade adulta, idoso, tem a produção da tiroxina, que é o T3, né? E tem uma coisa, ela está muito ligada com a questão do hipotireoidismo e o hipertireoidismo, né? Que são ou você está no hiper ou você está no hipo, né? Que elas trabalham com essa questão da produção dos hormônios. E quando você está no hipotireoidismo, quando você está com esses sintomas, sofrendo isso, como que você fica? Para você já ir analisando, como que você fica? Você fica no hiper, você aumenta a produção, né? É aumentada a produção desses hormônios. O nosso corpo fica acelerado, todo o corpo fica acelerado. As batidas do coração aumentam. Você tem mais calor, você tem mais suor, você fica mais, uma pessoa fica mais irritada, tem mais insônia. Por quê? Porque você sempre tá ligado, então você tem dificuldade para dormir. Você tem tremores, que mais? Você tem muita preocupação com o futuro, fica só naquela questão de preocupação com o futuro. Geralmente o intestino é solto e fica uma pessoa muito agitada. Então tudo isso é quando a tua tireoide está desregulada e está no hiper, está produzindo muitos hormônios T3 e T4. E quando você está no hipo, quando ela ela diminui essa produção, quando ela está produzindo menos do que deveria, como que você fica? Você fica uma pessoa mais lenta, o teu metabolismo fica baixo, né? Você tem aumento de peso, constipação intestinal, falta de concentração, depressão, tristeza, melancolia. Então olha como ela mexe com a gente. E como ela mexe com o metabolismo total da gente, ela acaba influenciando em todos os outros órgãos do nosso corpo. Fígado, rins, coração. Então ela acaba influenciando em todos esses órgãos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão dos distúrbios, da desregulação que acontece nos hormônios que a nossa glândula tireoide produz. Porque ela vai mexer muito com o nosso metabolismo, né? Não é só aqui que vai deixar de funcionar, é praticamente todo o nosso corpo vai ficar desregulado. E qual o sentido biológico disso? Vamos já começar pelo emocional. E qual seria o sentido biológico da minha tireoide produzir mais hormônios ou diminuir a produção de hormônios? Por que acontece isso? O sentido biológico é você ser rápido. É você ser muito rápido. Então, quando você tem problemas na tireoide, qual o sentido emocional disso tudo? Por que você tem? É sinal que você viveu um conflito, algo no teu meio ambiente, que você se sentiu que não foi capaz o suficiente de agir, que você foi muito lerdo, que você não conseguiu acudir, ajudar alguém, ou você foi muito lerdo diante de uma situação, de uma ação. E aí a tua tireoide, como percebeu que você se sentiu lerdo, que você perdeu alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa na tua vida porque você não foi rápido, ela vai entender que ela precisa produzir mais hormônios T3 e T4. E aí ela produz esses hormônios e vai produzindo porque você continua achando que foi muito devagar, que você precisava ter sido mais rápido. E aí a tireoide continua produzindo além do normal esses hormônios. Então é isso, é sinal que você se acha que não foi o rápido o suficiente para agir. E aí a tireoide começa a produzir mais hormônios, T3 e T4. Para a medicina germânica, toda doença que acomete o nosso corpo, ela vem de um conflito que a gente viveu, que foi um conflito impactante. Então, algo que a gente viveu que foi traumático.
que a gente viveu em solidão, que foi muito, muito dramático tudo que a gente viveu, que a gente teve essa percepção. Então, quando você vive esse conflito, nesse momento, pela medicina germânica, no momento que você vive esse conflito, ele já se instala no teu corpo. A doença, o sintoma se instala no teu corpo. Então, é no momento que você vive esse conflito, ele já instala no teu psique, na tua mente e no teu corpo, nesse momento. E no caso de conflito, de problemas com a tireoide, foi um conflito que você não conseguiu ser rápido o suficiente, ou que você não queria, tipo assim, foi obrigado a fazer algo que você não queria, que foi obrigado a ter uma ação rápida, mas você não quis, era uma coisa contrária à tua vontade. E vamos pegar uns exemplos assim de como que eu posso explicar os acontecimentos na vida real, para a gente entender melhor. Vamos pegar, geralmente, problemas na tireoide, ela acontece com pessoas que estão sempre, como que fala? Tipo um gerente de banco, ou alguém que trabalha com vendas, porque sempre está precisando competição, é alguém que sempre está como se tivesse uma competição para vender mais, para conseguir mais clientes. Então ele sempre está nessa competição, ele sempre está exigindo que ele seja mais rápido para conseguir resultados. E como geralmente essas pessoas que têm essas funções de gerente, de vendas, eles vivem nesse estresse total para vender mais, então é como se a mente estivesse dando uma ordem para ele, que a tireoide tem que produzir mais os hormônios T3 e T4 para ele ser mais potente, para ele ser mais rápido. E aí essa hiperprodução de hormônios vem porque o corpo entende que ele precisa ser mais rápido para realizar as ações que ele precisava, né? E as crianças, vamos pegar um exemplo de crianças, geralmente quando as crianças muito novinhas já têm problema, distúrbios na tireoide, geralmente são aquelas crianças que os pais ou professores exigem demais. Geralmente é uma criança que vai para a escola, né? E é uma boa aluna, tira notas boas, mas o pai e a mãe às vezes cobra demais, acha que ela tem que tirar sempre 10, né? Sempre 10, e ela acaba não tirando essa nota. E aí ela chega em casa e os pais, deixa eu ver o que está perguntando aqui. Se as taxas T3 e T4 derem elevadas ou baixas esporadicamente, necessariamente tem tireoidismo? Nós já vamos falar isso. Então essa criança que é muito exigida, se um dia ela tirar uma nota menor, ela vai ser cobrada pelo pai e pela mãe. Os pais geralmente vai chamar ela de lerda, incompetente, que ela podia ter tirado nota maior, né? E ela mesmo, com o tempo, vai começar a se cobrar, essa criança, e vai achar que realmente ela não foi capaz de ser rápida, o mais rápido possível, para conseguir tirar uma boa nota. E aí, com o tempo, ela começa a se auto-diminuir, achar incapaz disso, e ela pode começar a apresentar distúrbios na tireoide, né? Porque daí a tireoide vai entender que ela precisa mais de hormônios, né? Para poder conseguir aquilo que ela não conseguiu. Ela ser mais potente, mais capaz, mais rápida para conseguir aquilo que ela não conseguiu. As crenças também levam a gente muito a isso. Às vezes a gente acredita que a gente precisa ser, como que fala? Trabalhar bastante, né? A gente acredita que precisa trabalhar mais, que a minha família é de gente tipo assim, a gente às vezes pensa que a gente tem que trabalhar muito, porque a minha família
a gente é acostumado a isso, a trabalhar muito, 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 né? Quase não tem descanso. Aliás, a gente pensa que quem descansa muito não tem valor. Então, essas crenças de achar que quem descansa, tira tempo para descansar, quem tira tempo para se divertir, não é correto. E isso acaba criticando tanto, é uma crença que a pessoa traz, que quando ela entende, o organismo dela entende que ela tem que estar sempre trabalhando, sempre em ação. E aí ela vai também, de forma às vezes subconsciente, começar a produzir o hormônio T3 e T4, porque inconscientemente ela entende que ela não pode ter descanso, que descansar é feio, que descansar é sinal de preguiça, né? E aí o que ela faz? Ela entra na questão da tireoide, começa a produzir mais hormônios, porque a mente dela dá ordem que ela precisa produzir mais hormônios T3 e T4 para funcionar mais. O Reni está perguntando qual os sintomas da tireoide. A gente falou lá no começo, né? Que depende se é hipo ou se é hiper. Se for hipo, você vai ter, o teu metabolismo vai baixar, você vai ficar mais depressivo, mais cansado, né? Tudo vai diminuir, a velocidade do teu organismo vai diminuir. Se você estiver no hiper, se aumentar os hormônios do teu corpo, se ela aumentar, se a tireoide começar a produzir mais, aí entra no hiper, aí tudo vai aumentar. O teu metabolismo vai ficar mais rápido, a tua pressão vai subir, você vai ter problemas de colesterol, às vezes até de glicemia, glicemia, açúcar no sangue, vai começar a alterar tudo, porque é como se você tivesse que produzir mais. Esses são os sintomas. Mas, esses são os sintomas que a gente tem. Mas agora, pela que eu tô falando, a gente vai entender a questão emocional, que tudo vem de uma pressão externa. Que tudo que acontece, essa pressão de diminuir ou aumentar, é uma pressão externa. É algo que você vive no teu meio ambiente. É aquilo que você vive no teu meio ambiente. Se teu meio ambiente está pressionando você para ser mais rápido, se teu emprego está pressionando para ser mais rápido, se a tua família pressiona para você ser mais rápido, se alguma coisa que você está vivendo pressiona você para ser mais rápido, a tua produção a tireoide vai produzir mais hormônios, né? Hormônios do tempo que a gente fala, para você ser mais rápido. Se você está achando que você precisa ser mais rápido, que você não está dando conta de tudo que está acontecendo, a tireoide, a glândula tireoide vai produzir mais hormônios. E aí você vai entrar nessa questão. Por que tem gente que entra nessa questão da tireoide, de aumentar muito os hormônios T3 e T4, e não consegue mais sair? Porque se a pessoa faz muito tempo que está nessa questão e não consegue sair, é sinal o quê? Que ela está vivendo este conflito ainda. Que não foi algo passageiro, é algo que está ali, que ela está remoendo, que ela está guardando, que ela ainda está vivendo. Ela ainda às vezes está se culpando que ela devia ter sido mais rápida e não conseguiu. Ela precisava ser mais rápida para conseguir um emprego e ela foi lerda. E ela não conseguiu o emprego porque ela demorou. Às vezes ela queria comprar uma casa, aí foi preparar toda a documentação e aquela casa era questão de sobrevivência para ela. Porque essa questão de todos os sintomas que a gente sente é sinal que o nosso corpo sente que é sinal de sobrevivência. Que eu preciso daquilo para a minha sobrevivência. Que eu preciso ser mais rápido para a minha sobrevivência. Então, se a pessoa foi comprar uma casa, voltando à questão da casa, e foi a questão de documentos, preparar documentos para a compra da casa. Eu estou contando esse caso porque foi um caso real que eu atendi. E a pessoa demorou muito. E quando ele conseguiu toda a questão da documentação, já tinha vendido essa casa. E essa pessoa, ela se sentiu muito mal. Ela sentiu que ela foi lerda demais e ela não conseguiu comprar a casa. E ela precisava, porque era questão de sobrevivência para ela. E aí ela ficou remoendo isso muito tempo e isso começou a dar os distúrbios na tireoide. Começou a aumentar os hormônios da tireoide. Então,
Quando é que eu preciso tomar remédio constantemente para tireoide? Essa questão, quando a gente trabalha a questão, Marise, quando a gente trabalha a questão emocional, é para uma vida sem remédios. A intenção da gente é cuidar da parte emocional da gente para ter uma vida sem remédios. Porque você entendendo que o distúrbio da tireoide que você tem vem de um conflito que você viveu ou que ainda está vivendo, relacionado à questão de ser rápido, ser mais rápido, você vai entender. E aí, com certeza, é o momento que você tem que entender que você foi obrigado a ser rápido. Então, entendendo qual é o conflito, é a primeira parte. Aí depois, claro, você vai ter que fazer todo um trabalho mental para mudar essa percepção. Porque às vezes você continua com essa percepção que você foi lerdo demais. E você guarda isso. E quanto mais você guarda e mais remói tudo isso, o que acontece? A tireoide continua produzindo mais e mais hormônios T3, T4, que é hormônio para acelerar. Né? Quanto mais produz, mais acelera. Se diminui a produção, você cai no hipo, vai diminuindo também as tuas forças. Você vai perdendo o metabolismo, não vai funcionando, vai perdendo um pouco das forças. Em mim desencadeou o distúrbio depois da morte da minha mãe. Então, Marise, pode ser que você se sentiu incapaz de salvar a sua mãe. Que você, na tua percepção, seja real ou seja imaginária, você não foi capaz de salvar a tua mãe. Você se culpa um pouco por causa disso. Né? Que você acha que você podia ter sido mais rápida, podia ter feito algo a mais para poder ter resolvido essa questão. Ter agido de uma maneira mais rápida. Né? Então, por isso daí que aconteceu, como você ficou e você guarda isso dentro de você ainda, você está produzindo, hormônios T3 e T4 em excesso. Porque você ainda está dando ordens para o teu corpo, a tua mente está sentindo isso, você está sentindo, e ele está dando ordem que você precisa de hormônios, porque você está se sentindo lerda, que você foi incapaz, que você foi impotente. Então vai mandar mais remédio, mais hormônios para você ser capaz de resolver isso. E isso talvez você talvez para você ainda, falei que tá muito escondidinho, para você ainda, você podia ter feito mais ainda para salvar ela. E você sentiu que faltou, que foi pouco, que podia ter feito mais. E isso é tão mental que às vezes a gente não percebe. E aí você fica achando que você foi impotente, que você podia ter sido mais potente para resolver isso. E aí a tua tireoide vai provocando esses distúrbios em você. O câncer da tireoide, geralmente o câncer na tireoide, ele vem desse conflito também, que é um conflito de você se sentir lerdo, né? De você de achar que você podia ter sido rápido, né? Ser mais rápido. O câncer também vem desse mesmo sentido biológico, esse mesmo sentido. Só que o que acontece? Quando você tem um câncer, a massa do conflito, quer dizer, o conflito que você viveu, ele foi mais impactante, ele foi mais forte. Então ele foi tão forte, esse conflito que você viveu, que você se sentiu incapaz, lerdo demais, que aconteceu? Que no momento houve uma proliferação de células. Por que é um sentido biológico? É como se o nosso corpo quisesse nos salvar. Então ele manda mais células, porque para o câncer, né, da tireoide, mais células, então há uma proliferação celular, então aumenta a quantidade de células. Por que aumenta? Para aumentar o tamanho da tireoide, porque aumentando o tamanho, entende-se, a nossa mente, o nosso corpo, entende-se que ele vai ser mais forte e vai poder produzir mais hormônios. Então há uma proliferação celular, por isso que é o câncer.
Nesse caso, geralmente a massa de conflito, o grau do conflito foi muito maior, né? Aí acontece o câncer. Mas, para tudo isso que a gente está falando, o bom de tudo isso, que dentro da epigenética e dentro da neurociência, a gente tem cura para isso. Quando você descobre que conflito que você viveu, que está fazendo que a tua tireoide fica desregulada, aí quando você descobre tudo isso, aí você vai ter que entender e fazer uma nova releitura disso que aconteceu com você. E perceber mesmo, de maneira sentimentalmente, que você não foi culpada disso, né? Que as coisas aconteceram. Aconteceram, não pode mudar. Só que você não pode ficar martirizando uma coisa que aconteceu a vida toda. Você tem que pensar que aconteceu, mas não tem como mudar e você não foi totalmente culpada porque a tua mãe morreu. Você pode deixar que isso é coisas que acontecem, que as mortes acontecem. Então tem que fazer todo um trabalho muito mental para você superar tudo isso. Então, mas o primeiro passo é descobrir. Quando você descobre o conflito, já é meio caminho andado. Que daí é só ir trabalhando mentalmente. Porque para nós, dentro da neurociência, a gente de 30 a 60 dias, a gente é capaz de mudar uma ideia. Se você colocou na tua cabeça a ideia de que você não foi rápido, não foi capaz, que você foi impotente, que você não conseguiu, você também pode, dentro de 30 a 60 dias, colocar uma nova percepção. Que você sim, que você é capaz, que você consegue, que você que você não é incompetente. Então tem que trabalhar tudo isso, porque a neurociência, o maravilhoso de tudo, que a ciência, a neurociência e a epigenética, elas dizem que a gente tem essa condição de mudar os genes do corpo da gente. Você pode mudar, expressar um gene bom dentro de você. Porque se você é capaz de expressar genes, né, que te fazem mal, você também é capaz de expressar genes bons em você, né? Ativar genes bons em você, mudando o quê? O seu sentimento em relação àquilo que você viveu. Parar de se culpar, né? Começar a entender que muita coisa acontece na vida e às vezes não tem culpados. A morte nem sempre tem culpados, né? Nem sempre tem culpados. Às vezes tem, mas nem sempre tem culpados, né? E esses conflitos, eles podem ser o quê? Virtuais, imaginários ou reais. Você pode viver um conflito real, de realmente você não ter conseguido ser rápido para agir, para fazer alguma coisa. Você mesmo pode ter vivido esse conflito. Só que você também pode viver o conflito, tipo assim, de um filho. Às vezes um filho começa a ter um problema de saúde e ele não pode andar, às vezes, esse filho, né? E você começa a comprar a história dele. Como ele sofre, como ele tá lento, que não consegue caminhar, tudo, às vezes por causa de alguma doença, algum problema. Você como mãe ou como pai pode comprar essa briga mentalmente e se começar a honrar ele, viver o lugar dele, ver o sofrimento dele, né, de não poder caminhar, de não poder de seguir em frente, e também aí que se começar a viver a vida dele, sofrer no lugar dele. E quando você começa a sofrer o sofrimento do outro, é como se fosse teu, você pega para você. Então, às vezes, você pode ter vivido esse conflito, mas às vezes você pode estar pegando um conflito que alguém está vivendo, alguém muito importante para você, e você começa a sofrer junto. E quando você começa a sofrer junto, pronto, né? Aí você pega para você também. E pode ser virtual também, né? Pode ser imaginário. Você, às vezes, assim, você imagina, né? Você começa a achar às vezes nem aconteceu, mas você começa a se culpar por alguma coisa. Você começa a se culpar de algo que aconteceu. Pronto, você pode nem ser culpada realmente,
Mas no momento que você acha que você foi lerdo, que você foi incompetente, que você não conseguiu segurar alguma coisa, que você não conseguiu comprar a casa que você queria, que você não conseguiu fazer aquela faculdade que você queria, que você não conseguiu, não foi rápido bastante como que fala? Tipo assim, você estudou, fez um concurso, não conseguiu passar, e você acha que você é culpado, que você não foi rápido bastante para você conseguir esse concurso. Ou você é um vendedor e não consegue vender. Aí você começa a se culpar porque você não está sendo rápido bastante para conseguir fazer vendas. E isso tudo vai dando distúrbios na sua tireoide. E ela vai entendendo que tem que começar a produzir mais hormônios, aumentar de tamanho, né? Proliferar as células para poder te ajudar. E isso tudo é o quê? É um sentido biológico. Nós temos o sentido biológico do nosso corpo. Nosso corpo responde desse jeito. Sofrendo junto, acabei adoecendo com pânico, fobia e ansiedade. Sim, a ansiedade já vem um pouco daquilo que a gente falou, né? Que quando o teu metabolismo sobe, você fica com pensamentos recorrentes, né? Preocupada com o que vai acontecer, porque acelera teu metabolismo. Então tudo fica acelerado e acontece sim os pânicos, as fobias e a ansiedade. Então, quando a tua como fala, tireoide, a glândula tireoide, ela está inadequada, não está funcionando adequadamente, ela pode provocar ansiedades, distúrbios, de fobia, de medo também. Isso, Marisa, e ser boazinha demais. Quando a gente é criança, foi bom que você falou, quando a gente é criança, a gente é ensinada a ser boazinha demais, né? Então é aquela pessoa que é boazinha demais, que ela quer fazer as coisas, mas ela aprendeu que ela tem que ser boazinha, né? Que ela tem que ficar cuidando dos outros. E aí ela vai vendo o mundo dela passando. E aí vai dando aquele desespero, porque ela não está conseguindo seguir a vida dela. Então ela se sente impotente, que ela não consegue fazer as coisas acontecerem. A proliferação celular, eu já disse, né, que vem na fase que você... Então toda doença ela aparece, e também os distúrbios na tireoide, elas aparecem na época, na fase de cura, no momento que você já passou o conflito e está na fase de cura. Daí aparece a doença no teu corpo. No caso, aparece a doença porque já está na fase de cura. Aí começa toda aquela proliferação celular e já começa a questão da cicatrização. Mas o que acontece? Você não consegue esquecer aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu com você não consegue esquecer. E aí você fica remoendo, dia, noite e dia. Aí não dorme, aí é o tempo todo pensando nisso, pensamentos recorrentes sobre isso. E a tua tireoide vai fabricando cada vez mais. E daí você entra nos remédios. É um problema muito sério que você entra nos remédios e fica tomando tanto remédio que chega uma hora que a tua tireoide ela atrofia. Sabia que ela atrofia? E ela perde o funcionamento. E aí sim que você tem que continuar no remédio, porque daí ela não tem mais função, né? E o problema é que tudo que acontece em você aí vai passar para o teu corpo, né? Porque a tireoide afeta praticamente todos os órgãos do nosso corpo, porque ela mexe com o nosso metabolismo, desde a nossa memória, nosso coração, fígado, rim, tudo. Então é como se fosse um carro. Se o carro ele é muito exigido, chega uma hora que vai fundir o motor, vai fundir tudo, vai fundir as rodas, vai fundir tudo. E é a mesma coisa. Se você exige muito de você, não precisa nem ser o físico. Se você exige muito de você mentalmente, é a mesma coisa de você exigir fisicamente, sabia? É a mesma coisa, os danos são os mesmos. Se você exigir de você algo muito mentalmente, vai causar danos no teu organismo. E se você exigir muito do teu corpo fisicamente, também é a mesma coisa.
Tireoide tem a ver com diabetes? Sim. Sabe por que que tem? Porque quando eu falei que você acelera, né, quando no hiper, você acelera todo o metabolismo, ele entende que tem que produzir mais açúcar, porque açúcar é energia, é combustível. E aí você começa a produzir também mais açúcar. E aí tem tudo a ver. Então, problemas na diabetes, regula todo o seu organismo, né? Todo o seu organismo. Então, por isso, a gente tem que cuidar muito com os pensamentos da gente, os sentimentos, o que eu estou sentindo. Porque tem muita coisa que já passou e não tem como resolver mais, né? Então, vamos cuidar de agora para frente. Os médicos dizem que a diabetes ela é autoimune. O que é autoimune? É a nossa célula atacando a nossa célula. Mas não é bem assim. É um programa de sobrevivência. No caso da proliferação celular, que há um ataque, mas não é isso. É que a gente está dando tanta ordem para o nosso organismo, que a gente está incompetente, que a gente está impotente, que ele vai aumentar, vai proliferar células para a tireoide funcionar melhor. E aí vem o câncer da tireoide, vem outros problemas da tireoide, né? Mas tudo é um programa de sobrevivência, que é para nossa sobrevivência. O nosso organismo só pensa na nossa sobrevivência. Então, tudo que acontece em nosso organismo é porque é para nossa sobrevivência. Só que tem coisas que aí não funcionam muito bem, né? Porque como ela entende que precisa aumentar as células, porque a gente está sentindo impotente, então às vezes a gente acha que o nosso organismo está contra nós, que é autoimune, mas não é isso. Ela está produzindo porque nós estamos dando ordem para produzir mais células. Mas, como eu falei, o bom de tudo é que o nosso organismo ele pode se equilibrar novamente. Depois que se a gente está vivendo tudo isso, se a gente tem problema de tireoide, se eu descubro que eu tenho, mas eu posso equilibrar tudo isso. Eu posso, através da minha mente, né, do meu controle, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, cuidar do meu ambiente físico e meu ambiente emocional. Quando eu cuido do meu ambiente físico e emocional, eu me autocuro. Quando eu começo a perceber que eu não preciso ser rápida, né? Eu posso ser no meu ritmo, não preciso ser exagerada. E todas aquelas crenças que eu trouxe, que eu tinha que ser muito boazinha, que descansar é feio, eu posso também mudar para eu melhorar, né? Eu posso mudar essas crenças que eu trouxe. E o hipotireoidismo é porque você veio de um hiper. Então você sobe tanto, chega uma hora que o carro não aguenta mais, que teu corpo não aguenta mais. Aí é um hipo, você cai porque é o momento que o teu corpo entende, não, ela precisa descansar, ele precisa descansar. Ele estava muito acelerado, se ele continuar assim, ele vai pifar. E aí, quando você entra no hipo, é teu organismo também pensando, para desacelerar teu organismo. É uma necessidade biológica. Aí você entra no hipo. Só que daí você entra num hipo tão profundo, que daí você entra em depressão, teu metabolismo desacelera, você começa a engordar, você começa a ganhar peso, você não tem mais vontade de sair. Então, aí fica nesse jogo, alto e baixo. Então, o que a gente precisa que aconteça no nosso organismo é a média, né? Nem lá, nem aqui. Mas o bom é que a gente pode controlar isso. Através, cuidando daquilo que a gente percebe que está fazendo mal pra gente. Se está fazendo mal pra gente, a gente tem que deixar de lado. Se eu tô me cobrando demais, isso vai fazer mal pro meu corpo. Então, eu tenho que aprender. Triglicerídeos, então, porque é a questão da gordura, né, no sangue, também, tem muito a ver com a tireoide, por quê? Porque você está dando ordem que o teu corpo precisa produzir mais energia, mais gordura, e ele vai obedecer, e às vezes você nem come tanto, você nem come gordura, porque tem gente que nem tem muita gordura no corpo, e às vezes nem é de comer muito, se alimentar muito,
e tem triglicerídeos. Por quê? Porque o corpo, ele vai dar um jeito. Mesmo que você não ingere tal alimento, ele vai dar um jeito de encontrar mais açúcar, ele vai dar um jeito de encontrar mais gordura. Porque é você que está dando ordem para o teu corpo, que você está assim. E ele vai entender que você precisa disso. Aí o metabolismo vai mudar totalmente para te ajudar, né? Para você poder se recuperar daquilo que você viveu, que você se sentiu muito incapaz e muito impotente, né? Então, tudo no nosso corpo é para o nosso bem. Tudo é para o nosso bem. A gente tem que começar a ver isso, que o nosso corpo não faz, ele não quer que a gente morra. Nem o corpo nem a mente. Eles vão fazer de tudo, ele vai fazer de tudo pra gente sobreviver, né? Tudo pra gente sobreviver. Nem que ele tenha que produzir mais açúcar, porque ele precisa. Então, aí a Marisa está perguntando, como melhorar essa situação? Então, primeiro você vai ter que descobrir qual conflito foi esse, o original. E depois você vai ter que fazer exercícios mentais, trabalhar a sua mente, vigiar essa mente o tempo todo para você se valorizar. Toda vez que você pegar pensando que você foi incompetente, que você não foi rápida, que você não foi capaz, você tem que mudar essa percepção. Você tem que mudar essa percepção. E ir mudando aos poucos, até você conseguir mudar totalmente. A hora que você consegue mudar totalmente, porque existem exercícios físicos para isso, aliás, exercícios mentais para isso. E falando nisso, exercícios físicos também ajudam. Porque ele ajuda a regular o metabolismo, né? Quando você tá lá no hipo, desanimada, é muito bom você sair e andar, mesmo contra a vontade, porque vai ajudar você a melhorar, né? Então, exercício físico, alimentação também ajuda. Mas já foi comprovado que exercício físico e alimentação, eles ajudam muito. Só que ajuda só 30%. 70% a 80%, quem fabrica as doenças são a nossa mente. Você pode se alimentar direitinho, você pode fazer exercício todos os dias bonitinho, mas se a tua mente for uma mente doente, cheia de conflitos e não consegue resolver, você não consegue sarar suas doenças, seus sintomas. Já foi comprovado. Tanto que tem gente que tem problema de diabetes e nem come açúcar mais e o metabolismo continua alto. Continua com açúcar no corpo. Porque não é o que você está comendo em si, mas é o que você está pensando. Como que você está sentindo a sua vida? O que está acontecendo com você que precisa fabricar tanto açúcar? Porque, como eu disse, você pode até parar de comer açúcar, mas teu corpo vai achar uma maneira de produzir esse açúcar. Porque você está se sentindo impotente, que você não conseguiu agir, que você não conseguiu, que você foi muito lerdo, né? Que você perdeu tempo, que algo aconteceu porque você não foi rápido o que precisava. Psicoterapia. O que tem a ver? Psicoterapia. Não entendi a pergunta. Oi, Maria, tudo bom? Boa noite para vocês, tá? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Pra gente falar sobre a questão? Ó, e se você continua muito tempo com a questão de distúrbios na tireoide, seja uma infecção na tireoide e até um câncer na tireoide, você olha para isso. Olha o que está acontecendo no teu meio ambiente. O que você está precisando mentalmente, o que está te fazendo você ser rápido demais? Ou o que você está vendo que você não está se julgando tanto que você não foi rápido, não foi capaz? Então, isso. Porque a Tayanara, como é? Tayânia, né? Falando da questão do exercício, alimentação. Mas já foi comprovado que isso, exercício e alimentação
é ótimo, é muito bom. Só que isso é menos, quer dizer, dentro do grau de importância, a parte mental, ela tem mais influência no nos teus sintomas, nos problemas do teu corpo do que o exercício e a alimentação. Você pode cuidar da alimentação, você pode cuidar do exercício, mas se a tua mente tiver com muitos conflitos, tiver com muitos problemas, você vai ter dificuldade para sair dos seus sintomas, se é que vai conseguir. Porque 98%, aliás, todas as doenças, todos os sintomas que a gente aparece no nosso corpo, eles vêm começa de uma origem emocional. Aí vira físico, mas começa de maneira emocional. Só não começa de origem emocional aqueles traumas, tipo assim, você que cai e quebra um braço, você bate o carro e quebra a perna. Aí não, né? Mas se for um sintoma que que não aconteceu acidente, 98% a 100% eles vêm de um conflito emocional. Começa no teu meio ambiente, físico ou mental. Então a gente tem que analisar como a gente tá percebendo todo esse mundo que está do nosso lado. Conforme você percebe o mundo, você se adoece. E conforme você percebe o mundo, você se cura. Então nós temos o poder de nos adoecer de qualquer sintoma no nosso corpo, mas nós temos o poder de nos curar, que é muito maravilhoso saber disso. É muito maravilhoso você saber que você tem o poder de se autocurar. Primeiramente descobrindo o que está passando no teu meio ambiente que está te adoecendo. Né? Qual o conflito emocional que você está vivendo. Ou que você já viveu, mas ainda está desencadeando essa doença ainda hoje. Alguém me falou, agora vou falar sobre... Agora eu vou falar sobre algumas perguntas. O pessoal falou da estresse e irritabilidade. O estresse e a irritabilidade, ele é um sintoma de alguém que está muito com o metabolismo acelerado, né? Porque se a pessoa está irritada, é algo que ela está vivendo que está irritando ela. E toda pessoa que tem muita raiva e é muito irritada, ela vai ter muitos problemas de estômago, né? A irritação, o estresse, ele causa muitos problemas digestivos. Porque é como se a pessoa não fosse... os conflitos de raiva, né? E com certeza está vindo de algo externo, que está te irritando. Algo que você não está conseguindo digerir, engolir. Quem tem muita irritação e muito estresse. Algo que você não está conseguindo digerir, né? Engolir e está sendo obrigado. Agora quero me curar desse conflito. Então vamos para uma sessão. A gente pode fazer uma sessão de autocura. Porque numa sessão de autocura a gente pode... Tem muita gente com uma sessão, elas conseguem já se libertar de todos esses sintomas, entender de onde veio e já começar o seu processo de cura. Porque o processo de cura começa a hora que termina a sessão. Que aí você entende tudo e fala, pronto, então agora eu vou entrar no processo de cura. Então o processo de cura, ele começa no momento que termina a sessão. Tive muitos problemas de estômago e muito vômito. Então a questão da questão... quem tem problema de estômago e vômito é relacionado com algo que você está tendo dificuldade para engolir. Está engolindo, mas está botando para fora. É algo que está te incomodando. E se você não se lembra, pode ser de maneira subconsciente. Porque a gente guarda as coisas desde a infância, desde o ventre da mãe. E tem muitas coisas que a gente guarda de maneira transgeracional. Que você traz das gerações, dentro das tuas memórias celulares. E não é só fisicamente. A gente traz muitas coisas emocionais também. Que os nossos avós viveram, às vezes uma tragédia, viveram uma guerra, perderam filhos na guerra. A gente, dentro da nossa memória celular, vem tudo. Tá tudo guardadinho, igual um computador. E aí, se no meu mundo eu começo a viver coisas que me irritam, que me estressam muito,
eu começo a desenterrar essas coisas que tá guardado. Então, por isso que eu falo, é genético? Sim. Mas também não é genético, porque só vai acontecer de ativar isso que você traz se o seu meio ambiente for propício para isso. Aí sim. Se não, não é porque a tua mãe, não é porque teu avô teve uma doença em tal lugar, um câncer, alguma coisa, uma artrite, uma artrose, que você vai ter. Você só vai ter isso, né? Se o teu meio ambiente tem o teu DNA, mas você só vai ativar isso se o seu ambiente propiciar isso. Se não, não vai passar. Por isso tem muita gente na família que tem as heranças, doenças genéticas de herança, e tem outros que não. Porque vai muito de como observar esse meio ambiente. De como foi visto esse meio ambiente, né? Então, Tânia, não consigo ler o nome dessa. Se você tem muita tensão e tremor e vômito, é sinal que você já está na fase de cura. Só que você não consegue finalizar a tua fase de cura. Porque toda hora que você vai conseguindo cicatrizar, porque a gente tem que cicatrizar, né? Tem que inflamar para cicatrizar. Você está na fase da inflamação, entrando na cicatrização. Você está na fase de cura. Só que o que acontece? Você não consegue, o teu subconsciente não esquece o que você viveu. Aí você fica voltando, aí fica inflamando e nunca consegue passar para cicatrização. Então, vômito, tremor, tem muito a ver com essa fase. Aí teria que descobrir o que você está vivendo que você não consegue finalizar. O que você está vivendo na tua vida que não consegue finalizar o conflito. Mas primeiro tem que descobrir que conflito que está fazendo isso. Está desencadeando esses sintomas em você. Oi, Sônia. Doces Maia. Então, mais alguma pergunta? Alguém falou de ansiedade? A ansiedade, ela é um sintoma também. Ela já é... A ansiedade nunca vem sozinha. Se você tem ansiedade, você tem outro problema, outros problemas. A ansiedade é como se você estivesse o tempo todo numa luta, fugindo e lutando, Você está vivendo algo que foi tão conflituoso para você, que te incomoda tanto, e você tem tanto medo, que você está fugindo o tempo todo. E essa fuga é dentro de você. Aí você fica o tempo todo ansiosa, falta de ar, coração acelerado, com muito medo, porque é algo que no teu subconsciente você está vivendo isso. É algo traumático que você viveu e continua vivendo, e você pensa que está sendo atacada. E você pensa que vai acontecer de novo a qualquer momento. E aí você fica esperando isso. A ansiedade é a espera. A espera de que algo ruim vai acontecer de novo. Algo que já aconteceu vai acontecer de novo. Aí teu coração está sempre acelerado, a pressão alta, falta de ar, taquicardia, né? Tudo isso porque você está pronta para lutar ou fugir. Você está naquela... É como se algo pudesse acontecer a qualquer momento. O teu subconsciente sabe. Por isso que você fica assim. Se você não sabe conscientemente, mas o seu subconsciente sabe, porque ele guarda tudo. E ele está guardando isso. E você fica o tempo todo desesperado para fugir ou para lutar. É um desespero de luta e fuga. É a ansiedade. Então tem que descobrir o que você viveu. O que você viveu que que você está nessa luta constante para fugir. Isso, e não consegue. Porque você tem que descobrir o que aconteceu com você. Quando a gente descobre, tem gente que logo que no dia da sessão que descobre, é muito incrível, porque a pessoa já até respira melhor. Nossa, é como se descobrisse o bicho-papão. Aquele bicho-papão que atacava, né? O tempo todo. Aí já se liberta. E aí começa o processo de cura, né? Porque o processo de cura começa no momento que acaba a sessão. Oi, Elisa. Oi, Renilde. Oi, tá. E é assim, outra pessoa falou sobre a questão
Ah, como que é? Ah, sobre a questão mesmo da raiva, essas coisas que eu falei. Alguém falou sobre herpes genital. A herpes genital, herpes, tanto na boca como nos órgãos, na genitália, elas vêm do mesmo conflito, é um conflito de separação. Se é na boca, a herpes é sinal que esse contato de separação tem a ver com a boca, ou um beijo, alguém que se foi, ou alguém que você não quis ter contato e foi obrigado, ou alguém que você queria muito ter contato e não teve. Mas está relacionado com um beijo, ou um beijo que você quis, ou um beijo que você não quis e foi obrigado. É muita questão de contato e separação. Querer ter contato ou ser obrigado a ter contato. A herpes, que é pele. E a genital é o mesmo sentido, só que daí está voltado para a questão sexual. Você quis ter contato sexual, né? Alguém fez essa pergunta, ou você não quis e foi obrigada, não estava querendo, então você começa a desenvolver herpes na genitália, nos genitais, né? Porque a herpes ela tem a ver isso com contato e separação. Se é aí na boca, nos lábios, tem muito a ver com o rosto, com boca, né? Contato, né? Mas se é na genitália, tem muito a ver com questão sexual, né? Voltado para a questão sexual. Querer ou não querer ter contato. E ser obrigado, né, a ter contato ou querer e não ter a pessoa. E aí desenvolve o problema da herpes. Então, o problema da herpes é separação, contato, mas vai depender muito do local. É possível descobrir que aconteceu outra coisa além daquilo que a pessoa já sabe? É possível. É possível também. É possível, mas ela quando a gente vai buscando, geralmente a pessoa vai relembrando. Porque existe todo um treino, né? Um processo para se descobrir isso. Agora, se foi algo transgeracional, aí você não vai se lembrar, né? Mas você traz, nas tuas lembranças, mas tá dentro de você. Né? São as lembranças das nossas células, porque as nossas células guardam tudo até a quinta geração. Até a quinta geração. E tem outra também. Quando um espermatozoide para se maturar, ele leva 72 dias. E um óvulo para se maturar também leva 72 dias. Então, esse óvulo e esse espermatozoide, ele já traz lembranças antes de se fecundar. Então, esses 72 dias que o homem está maturando esse espermatozoide, tudo que o homem viver, de alegria, estresse, tudo de bom, já vai vir escrito no espermatozoide, dentro desses 72 dias. E a mesma coisa o óvulo, tudo que a mulher viver antes, 72 dias da fecundação, já vai vir escrito também ali, então, o que ela está vivendo. E aí, quando a fecundação, há 2 registros, né, do pai e da mãe. Além da questão transgeracional, também tem essas lembranças dos 72 dias antes da fecundação. Então, às vezes, quando a gente faz essa questão do atendimento, a gente tem que entender também que a gente faz uma questão de pergunta para conversa com o pai e com a mãe, porque tem muita coisa que são segredos do pai e da mãe. E às vezes a gente está trazendo de maneira inconsciente, subconsciente, e nem sabe, e nem é da gente. E a gente trouxe, porque veio na nossa genética, né? Veio na nossa genética. E aí fazer o quê? Aí a gente tem que dar um jeito, porque como eu disse, tá ali dentro, é genético, mas eu não preciso ser vítima da minha genética. Eu posso ativar a minha genética, ativar as coisas boas da minha genética e as coisas ruins eu não ativar. Eu tenho essa capacidade. O bom de descobrir isso, que a epigenética descobriu, é isso. A epigenética, a física quântica, a neurociência, elas trabalham isso, que você tem o poder nas suas mãos. E você não é vítima da sua genética. E nem vítima do teu meio ambiente, porque você também pode manipular o seu meio ambiente para melhor. Você pode.
Então você não precisa ser vítima do teu meio ambiente e nem vítima da sua genética. Porque tem gente, como todas as minhas mulheres da minha família têm câncer de mama, então já aceita. Se você aceita, é a primeira ordem que você já dá pro teu órgão, pra tua mente. Aceitei, pode vir. Entendeu? Então, primeiro a gente tem as palavras e os pensamentos e os sentimentos têm muito poder. Muito poder. E as palavras também. E os sentimentos mais ainda. Oi, Karina. Isso. Então, muitas coisas porque o bebê e a mãe, eles vivem de uma maneira, como que falam, simbiose. Tudo que a mãe sente, a criança sente, porque pro feto não existe dois corpos. Pro feto é como se fosse um corpo só. E ele pensa que o corpo da mãe é o corpo dele. Então todas as agressões físicas e as agressões mentais que a mãe recebe, a criança recebe no corpinho dela, porque ela é como se fosse um corpo só. E ela, como não entende, para a mãe ainda tem um entendimento. Agora, para a criança, não tem um entendimento. Então, isso vira como se fosse um conflito de morte para ela. Ela vem com muitos problemas de morte, medo de morrer. E vai ocasionar muitos problemas sérios de saúde futuramente. Por isso que as mães, quando vão engravidar, já tem que começar a cuidar desse óvulo antes de engravidar. E quando engravidar, tem que cuidar mais ainda, né? Não é ficar só alimentação e exercício físico, isso é muito legal, como eu falei, é muito bom, mas é 30%. 70% é aqui, ó. Mas tem como mudar as angústias da gente e melhorar a nossa vida e cuidando da nossa mente é o primeiro passo. Mais alguma pergunta? Eu acho que eu já falei quase tudo pro pessoal. Acho que falei de tudo, não me lembro mais. Infecção urinária, nós falamos, tem uma live de infecção urinária. Infecção urinária também é marcação de território, né? Quando você quer marcar território, teu organismo, porque às vezes você perdeu um território, está muito também voltado com questão sexual. Você marcar território, esse território é meu, né? E a infecção urinária, ela geralmente vem depois que você resolve o conflito. Então, quando você resolve o conflito, aparece a infecção, porque toda doença geralmente aparece quando resolve o conflito. Então, quando você resolve, se você tem um problema com alguém, gosta de alguém, aí resolve, faz as pazes, quando volta, é o momento que aparece a infecção urinária. Porque aí você está marcando, aí o teu corpo entende que tem que produzir mais células, proliferar as células para marcar o território, né? Marquei meu território, agora esse território é meu, consegui. Então tem muito, daí começa a infecção urinária, que é a fase de cura, né? Que está terminando ali, porque houve uma ulceração ali, daí quando entra na fase de cura, a inflamação e a cicatrização, né? Mas é muito relacionado com a questão sexual e marcação de território, né? Que eu não consigo marcar meu território e quando eu consigo marcar, vem a infecção de urina, porque aí eu resolvi o conflito. Aí meu corpo também vai infeccionar para cicatrizar, para resolver fisicamente também. Agora, se for persistente, como toda doença, se for persistente, é sinal que você não resolveu. Você ainda que você não está conseguindo marcar esse território ainda. Precisa trabalhar a mente. Se você já faz exercício, se a alimentação já é adequada, lembra que 70% ou mais, tem gente que diz que até mais porcentagem é a mente. É a mente, é a cabeça. Tem cientistas, né? Tem pessoas que trabalham, neurocientistas que falam que até mais de 80% é a mente. Muito mais do que a alimentação
E a Karina diz que eu tenho muito. Tem muito o quê, Karina? Gente, eu vou sair agora, que nós já estamos com uma hora, mais de uma hora aqui, né? Foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Marta. Graças à sua ajuda, deu certo pra mim. Obrigada. Ah, sim, Marta. Verdade. E vai se você vai só se curando agora, que o processo de cura já tá em você. É só você continuar o processo de cura. Isso, obrigada. Muito obrigada. A Marta tá fazendo um depoimento ao vivo, que é uma maravilha esse seu atendimento. Ela é minha paciente. Ai, que bom. Isso mesmo. E vai trabalhando para você conseguir sair dessa, se libertar totalmente desse problema. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, depende muito da pessoa, né? Porque a pessoa também tem que fazer um trabalho mental. E às vezes a mente da pessoa ainda tá muito machucada e ela demora para começar a trabalhar essa mente, né? Enquanto mais demora. Muito bom ouvir isso. Obrigada, Marta. Eu quero que dê tudo muito certo para você. Tudo. E agora que a gente começa a entender tudo isso, a gente pode se cuidar de maneira integral, né? De maneira integral, porque se eu sei que meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas emoções, os meus pensamentos me adoecem, então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é começar a policiar esses meus sentimentos. Parar de ficar remoendo, parar de ficar vitimizando, parar de ficar com tanta raiva, tanta irritação, controlar a irritação. Porque a raiva só faz mal pra gente. A outra pessoa que você tá com raiva não tá nem aí. Quando você fica com raiva, você ativa teus genes e teus hormônios. E você vai se adoecendo. Oi, Angélica. Obrigada, pessoal. Eu tô saindo, tá, Angélica? Já faz mais de uma hora que a gente tá aqui. Muito obrigada por vocês estarem comigo. É muito bom ter vocês aqui. E é um compromisso com a minha vida. Porque eu também consegui quando eu mudei, né, quando eu aprendi que a gente pode controlar as autocuras na gente, que a gente pode acionar curas na gente, eu andei me curando. E uma das promessas minhas era ajudar outras pessoas também. Né? E eu tô aqui. As lives eu faço isso mais para ajudar também as pessoas que precisam. Né? Porque tem muita gente que não tem nem noção, né? Passa uma vida tomando remédio, intoxicando de remédio e não consegue. Porque, tá aqui dentro. Né? Mais de 60% tá aqui dentro. Então tá, gente. Beijo. Até a próxima. Muito obrigada por vocês estarem comigo. Tá? Agora eu vou estudar. Tô fazendo um curso também. Tchau, obrigada.